Olá, muito boa tarde. Está de volta o programa Eclésia, que nesta tarde leva até si os principais temas que fazem a atualidade na Igreja Católica. Contamos hoje também com a presença de Dom Manuel Clemente na sua rubrica O Passado do Presente. Para já, os temas da atualidade. Arrancou no passado fim de semana em Leiria o Youth Travel. A iniciativa prevê uma digressão por todas as dioceses do país para divulgar o Catecismo Jovem da Igreja, o YouCat. Sessões de formação e conhecimento em torno desta ferramenta que pretende dinamizar o trabalho da Igreja junto dos jovens. O Departamento Nacional da Pastoral Juvenil associou-se à editora Paulos para uma grande viagem que quer revelar às dioceses portuguesas a riqueza de um pequeno livro que pode ser uma ferramenta central para esclarecer questões da fé junto dos jovens. Leiria acolheu o arranque deste itinerário com uma sessão para responsáveis diocesanos que trabalham com os jovens. O objetivo principal é formação, encontro e uma promoção em vista da nova evangelização. Esse é um projeto de nova evangelização. Então, encontrar os jovens, principalmente os animadores, apresentar ferramentas de como evangelizar os outros jovens, principalmente a partir do YouCat, que é, na verdade, a síntese da fé explicada aos jovens. O YouCat resulta do trabalho dos jovens que elaboraram as perguntas a partir de questões muito concretas do seu cotidiano. Por exemplo, existem perguntas se é pecado dirigir em alta velocidade, se é pecado usar drogas. Então, esse tipo de perguntas, porque nasceu dos próprios jovens. Depois, claro, uma equipe de teólogos respondeu a esses jovens. Uma iniciativa também em sintonia com o Ano da Fé e o Sínodo sobre a nova evangelização. O Departamento Nacional de Pastoral Juvenil projetou esta modalidade de divulgação para possibilitar aos jovens uma fé esclarecida e esclarecedora. E para termos uma fé esclarecida e esclarecedora naquilo que é o dom de acreditar, não em algo, mas em alguém. Este alguém que nos ama como somos e que nos lança para o futuro, que nos lança para o infinito. E concretamente, dar-nos conta que a fé é já a resposta a este chamamento de Deus. E a nossa resposta é de facto este dom de acreditar. Reunido tudo isto, inserido nesta grande vivência mundial em Igreja, desenvolvemos este projeto em parceria com a Paulos Editora e darmos formação sobre o Catecismo Jovem da Igreja Católica. Os que participaram são unânimes em reconhecer a validade desta ferramenta e a facilidade com que ela se apresenta aos jovens. Acho que vai ser essencial para este ano que se avizinha, mesmo a nível de catequese de 10º ano, de 9º, para ajudar os jovens. Neste momento estou bastante animado porque acho que este livro é essencial e ajuda-nos muito em muitas questões, mesmo no 10º ano já me aconteceu, eles fazerem perguntas e nós ter que arranjar uma resposta fácil e que eles percebam e que eles fiquem conscientes do que é difícil. E acho que este livro é capaz de nos ajudar muito nisso. O Youth Travel tem como tema Ide e Fazei discípulos e todas as dioceses receberão a cruz entregue por João Paulo II aos jovens europeus. Em paralelo, proporcionam-se momentos de partilha, de experiências, fazendo circular novas ideias, reforçando também o itinerário rumo ao Rio, com informação sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, programadas já para 2013. 3.000 alunos estiveram em Fátima na peregrinação das escolas católicas. Contigo, Maria, vamos. Foi este o lema do encontro que reforçou os laços de união e ajudou a sublinhar a originalidade que distingue estes estabelecimentos de ensino. Alunos, professores e pais, todos se fizeram ao caminho numa peregrinação a Fátima que quis sublinhar o espírito de corpo e unidade que caracteriza a Escola Católica. Estabelecimentos de ensino que, além do rigor e da competência científica, propõem aos seus alunos os valores da fé e a proposta do Evangelho. Em Ano da Fé, a iniciativa quis estimular na comunidade educativa a sua identidade cristã. O objetivo que o Papa traçou para o Ano da Fé, que está na Porta de Fé no número 8 e depois 9, é revivar a consciência dos crentes, consolidar a adesão ao Evangelho, e as escolas católicas têm a obrigação, nos seus projetos, de
tratar de também reavivar a consciência e reforçar a adesão das suas comunidades a Jesus Cristo. Por outro lado, o Papa diz que isso se faz com o aprofundamento da fé professada, portanto, dos conteúdos, da fé celebrada, da fé vivida, da fé rezada. Um projeto educativo de uma escola católica não pode ser senão isto. Estes momentos de encontro constituem também ocasião para reforçar uma identidade que não se cansam de anunciar, estar no ensino, assumindo que a tarefa de educar passa pelo conhecimento, mas também pelas atitudes humanas. Esta é uma jornada, essencialmente uma jornada de fé. Vimos cá rezar, pedir a Deus, através de Maria, que nos dê muita energia, muita força, para ensinarmos bem, para educarmos bem e para aprendermos muito. Para os docentes, lecionar na escola católica comporta desafios e requer envolvimento. Tem um envolvimento da fé e da força que isso dá como força extra para um colégio que se quer católico, não é? E em termos de envolvimento isso acaba por ser um bocadinho diferente relativamente a outras escolas, outros estabelecimentos, porque aproxima-nos mais enquanto comunidade. Para os alunos foi um dia de festa e partilha, mas também de crescimento na fé. Eu não estava à espera de tanta gente e acho que é enriquecedor a nível pessoal. Nós viemos a pé desde Leiria, estou com expectativas de conhecer gente nova, de fazer novas amizades e acho que é muito bom. Estão aqui na Cova da Iria, vão participar numa Eucaristia das vossas escolas. É importante também esta vivência da fé? É preciso a fé para enfrentarmos o dia-a-dia e também para termos esperança. Dia de festa para as escolas católicas que em Fátima reafirmaram a sua identidade, afirmando que, mesmo em tempos de crise, não desistem de ser agentes de esperança e o fator de transformação na sociedade portuguesa. O saltar à corda, jogar ao arco ou saltar ao eixo são alguns exemplos de jogos tradicionais que ligaram duas gerações distintas. Na cidade de Almeirim, distrito de Santarém, juntou-se o passado e o presente para recuperar uma cultura que o tempo ofuscou. Os tempos eram outros. As dificuldades davam lugar às oportunidades e o menos significava mais. Eram tempos mais felizes para quem já foi criança um dia. As coisas eram poucas, não havia televisão, não havia quase nada, tínhamos que arranjar divertimentos para brincar. Isto é como andar de bicicleta, não se esquece. Agora experimentei, porque não tinha experimentado ainda e parece que sim. Isto é só uma questão agora de treino, isto é uma coisa que nunca esquece. Os nossos tempos eram todos ocupados principalmente com estes jogos, ou histórias, ou dançar à volta da mesa da cozinha. E acho que isto faz falta, sabe, porque as crianças de hoje são um bocado insatisfeitas, penso eu. E se calhar nós adultos temos que dar as mãos e temos que trazer isto novamente para a praça, como se costuma dizer. Acho que é muito importante. Era-se mais feliz? Eu penso que sim. Aliás, a minha infância foi uma infância feliz e acho que sim, porque tínhamos um convívio muito mais forte, sei lá, as nossas ligações eram muito mais fortes. Ligações que por uma tarde ficaram mais fortes no Jardim da República, em Almeirim. Isto é bom então porque vos traz à rua também o convívio com outras pessoas de outra geração? Sim, e também nunca tinha experimentado e até é engraçado, mas é complicado. Para quem é a primeira vez está a fazer é complicado. Tal como o Afonso, também para o Rodrigo, de 9 anos, muitos destes jogos são uma novidade. Hoje a brincadeira passa mais por casa, mas é com a ajuda do avô Marcolino que conhece outras realidades. Aqui o papel dos avós acaba por ser um elo importante. É um elo importante porque ensina-lhes um bocado o que foi o passado e quem sabe lá será o futuro. Nós já sabemos. Isto está tão mal, já não há coisas para comprar assim... Já não há maneira de haver outras coisas, mas pronto, esperamos que não seja, mas como isto está, é assim, esperamos melhores dias. Uma iniciativa a cargo da Associação de Gentes de Almeirim que ajudou a viver o presente lembrando o passado através dos jogos tradicionais. E nesta tarde regressa Dom Manuel Clemente com a sua rubrica O Passado do Presente. Numa conversa conduzida pelo jornalista Paulo Rocha, o Bispo do Porto fala-nos das mudanças na sociedade portuguesa e da nova evangelização.
Ao longo das últimas semanas temos apresentado um documento do século II, a Carta a Diogoneto, que serve de inspiração para propor hoje a nova evangelização. E temos feito, como sempre, com Dom Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. Um documento das origens que inspira quem quer ser evangelizador hoje. Exatamente, que nos traz a originalidade cristã, porque isso é que é a evangelização. Evangelizar é apresentar ao mundo as coisas na origem, como em Jesus Cristo se retomam e completam. E por isso foram tão determinantes desde logo. Exatamente, as coisas na origem, porque o Paulo disse original, não é? E eu peguei na palavra as coisas na origem, porque em Jesus Cristo retoma-se e completa-se a origem das coisas. Não é? E isto é que é fundamental. Não é um, digamos, algo de acessório que se possa pôr ou tirar como um emblema, agora sou cristão, amanhã nem tanto. Não. É retomar em Jesus Cristo a origem das coisas e completá-las em Jesus Cristo, o seu significado, a sua realização absoluta. E é muito interessante reparar como este autor que escreve a Diogoneto é um pagão de Alexandria do final do século II, apresenta assim. Portanto, ele está numa cidade, uma grande cidade, Alexandria do Egito era uma grande cidade, de muita gente, de muitas culturas, muitos povos, mas ali dentro do Império Romano e da cultura helenista, e ele sabe propor aquilo que, a partir de Jesus Cristo, ele tem como certo e como disponível para que a todos também possa servir. E neste último trecho que nós vamos ver, o que vem à tona é um tema que hoje também está muito presente, que é a relação, digamos, do cristianismo com o conhecimento, com a sabedoria. Trata-se de uma oposição, é uma ignorância em relação à sabedoria, ou é a verdadeira realização da sabedoria? É um trecho muito importante e o Paulo leia devagarinho, se me é permitido pedir, porque é muito importante e muito atual. Foram plantadas a árvore do conhecimento e a árvore da vida. Mas não é a árvore do conhecimento que arruína, é a desobediência que arruína. Efetivamente, não há vida sem conhecimento, nem conhecimento seguro sem verdadeira vida. Por isso foram plantadas uma próxima da outra. Considerando o apóstolo São Paulo que esta força e censurando o conhecimento que se esforça por alcançar a vida sem obedecer à verdade, diz: o conhecimento incha, mas o amor edifica. Ora bem. Ou seja, não é o conhecimento o problemático, pelo contrário, o conhecimento é bom, faz parte da natureza humana, mas a desobediência. A palavra obedecer, no seu sentido mais profundo, significa escutar. E há duas maneiras de nós progredirmos no conhecimento. É uma maneira fechada, em que nós já não escutamos e, de certa maneira, inchamos. De certa maneira, de toda a maneira, inchamos muito na nossa prosápia e no nosso autoconvencimento, e há um conhecimento verdadeiro que nos põe numa inteira e constante e cada vez maior disponibilidade para acolher, para escutar uma verdade que nós nunca possuímos, mas que nos vai possuindo a nós. Portanto, a desobediência é acabar com esta capacidade de escutar, de acolher, de nos abrirmos a um conhecimento verdadeiro e sempre maior, porque é maior do que nós. E onde nós próprios nos vamos conhecendo, porque somos conhecidos. Quando nós nos fechamos naquilo que já sabemos, ou julgamos saber, e ficamos assim inchados, por utilizar essa expressão de São Paulo, então o conhecimento destrói-nos a vida, porque perde aquilo que é o significado mais profundo da mesma vida, ou seja, a relação. Isto é muito importante. Talvez tenha dito isto depressa demais, mas é muito importante. Ou seja, conhecer sempre para amar mais, para escutar sempre, para acolher sempre. Uma novidade que nos supera sempre, que nos antecede e que é maior do que nós. Um conhecimento assim aberto é muitíssimo bom. É a nossa própria realização. Um conhecimento que se fecha em si próprio, que acha que já sabe, que corta, que desobedece no sentido que deixa de escutar, é um conhecimento que mata. Bem, e nós temos muitas concretizações negativas disto que eu estou a dizer. Descobertas espantosas e que acabaram por fazer mal e trazer mal, porque não se inseriram numa relação verdadeira com os outros, com tudo. Pelo contrário, quiseram impor-nos, deram-nos possibilidades de domínio, não nos fizeram crescer na partilha. Por exemplo, para falar em tempos mais recentes, a ciência, como nós chamamos na Europa ao movimento científico, sobretudo desde o século XVI, desde o século XVII, como interpretação, digamos, quantitativa da realidade,
matemática das coisas. Isto é bom, claro está, que deu ao universo uma estrutura e uma capacidade nossa de compreensão dos fenómenos muito acrescida. Foi belíssima a aventura científica. Agora, a sua deriva tecnocrática, quando muita gente começou a pensar, gente demais começou a pensar, então nós conhecendo as coisas, nós podemos aproveitá-las. E aproveitá-las através da técnica, e só porque podemos, independentemente de devermos ou não devermos, e utilizando mal conhecimentos que podiam ter sido utilizados no sentido positivo, no sentido bom, mas muitas vezes estragando. Bem, temos aí uma fatura ecológica tremenda para pagar, e no fundo trata-se de um conhecimento que derivou tecnicamente num sentido negativo, também podia ter derivado no sentido positivo, há técnicas boas, e que perdeu a relação com o conjunto, perdeu a relação com o meio ambiente, estragou o meio ambiente e põe em causa não só a nossa saúde de hoje, mas das gerações que seguem. É um caso típico de um conhecimento que perdeu a relação, tornou-se desobediente, deixou de escutar tudo aquilo que devia acolher. Num império que queria construir autonomamente. Exatamente. Portanto, o problema não é o conhecimento. O conhecimento é bom, mas o conhecimento inserido numa relação. Portanto, um conhecimento que significa amor, porque amor é relação. Portanto, é o sentido do conjunto. É servir a todos. Imaginemos que nós acumulávamos um grande conhecimento, como agora dizemos um know-how, não é? Enorme, mas só para alguns, e com um grande receio que mais alguém soubesse, para, de certa maneira, gastarmos recursos naturais que são da humanidade inteira, em proveito só de alguns. Não é preciso ser mais explícito, bem não? Não é preciso falar ser mais explícito. Ou seja, o problema... E no mundo grego acredito que este tema fosse também muito pertinente, no mundo das ideias, no mundo da filosofia. Aí punha-se um outro problema, que era também um conhecimento... Isto porque é nesse contexto que esta carta é redigida, exatamente, não é? Mas e no mundo grego, conhecimento também se chamava gnose, não é? E daí veio a gnose, o gnosticismo, o conhecimento. Que, em alguns casos, se tornava muito negador do próprio mundo, da matéria. Ou seja, o verdadeiro conhecimento seria nós considerarmos puramente espirituais, num sentido muito vago do termo, e que a nossa salvação seria, enfim, eximirmos-nos e desligarmos quase completamente, e mesmo completamente, da materialidade do mundo, para ficarmos puros espíritos dentro de um espírito universal, de onde infelizmente teríamos saído. Isto não é cristão. Isto não é cristão. Porque o que é cristão, o conhecimento cristão, a gnose cristã, e esses homens de Alexandria, onde saiu esse texto, desenvolverão muito este ponto. Por exemplo, Clemente de Alexandria, que vem a seguir, é muito importante. Eles desenvolverão um conhecimento cristão em que certamente vamos expandindo intelectualmente tudo aquilo que nós pudermos adquirir, mas sem perder o significado relacional, digamos, amável e amoroso que o conhecimento deve ter. Para, por esse mesmo conhecimento, estarmos melhor com Deus, princípio de tudo, princípio sem princípio e fim sem fim de tudo, e depois com os outros, que necessariamente se têm que incluir num conhecimento que os sirva também, conhecimento como dádiva. Portanto, há aqui uma descoberta da sabedoria cristã, de um conhecimento que se define, mais uma vez, como relação, como amor, e que só assim, não digo que se justifique, mas se realiza. Um tema marcou este debate no século II, marcou também ao longo da história a relação entre fé e ciência, e que marca também nos dias como há poucos também claro, falava. Que não foi uma relação linear, não é? Mas o problema é que o conhecimento tenha significado, e o significado só pode ser relacional. O racional tem que ser relacional, a este ponto. Porque senão o conhecimento torna-se desobediente, quer dizer, deixa de ouvir. Obedecer é obaudire, em latim, ouvir, escutar. Audição. Quando o conhecimento incha, como diz em São Paulo, porque perde a relação, perde o amor, é um conhecimento destrutivo. E nós temos tido, infelizmente, na humanidade, realizações ou contrafações disto mesmo. Ou seja, um conhecimento que se tornou num poder que deixou de ser relacional, passou a ser egoísta, mesmo que fosse um egoísmo grupal, e se tornou imensamente destrutivo. A fatura ecológica vem daí. Pensando nesse desafio no interior da própria Igreja e no contexto da nova evangelização, em todo caso o conhecimento é preciso para desenvolver a nova evangelização. Absolutamente, mas isto quer dizer, por exemplo, no campo da economia. No campo da economia, para irmos mais longe, não é? Ainda agora, aqui em Portugal, o presidente da nossa ACES, da Associação Cristã de Empresários e Gestores, escreveu um livro interessantíssimo sobre o amor como critério de gestão. É que ele demonstra que todo o conhecimento que nós podemos ter da gestão e da valorização dos recursos e com certeza da obtenção de ganhos tem que ser repassado de uma relação positiva entre as pessoas, porque senão não funciona. Não funciona porque perde o melhor, que é exatamente a capacidade de aumentar um relacionamento positivo entre os seres humanos.
O que acontece, muito ligado ao movimento dos focolares, mas até já integrado na própria encíclica do Papa Caritas in Veritate, e depois, e sobretudo na última que fez sobre o desenvolvimento. Aqui o Papa diz que a própria economia e a realização económica e social, qualquer uma que seja, tem que ser de relações positivas. Porque quando esquece essa relação positiva e a dimensão humana das empresas e da economia, esquece a si próprio no seu significado. E mesmo que ganhe alguma coisa imediatamente, vai perder tudo a médio prazo. Ora bem, são lições internas essas do sentido global do conhecimento. E é introduzido, de facto, esse critério do relacionamento em tudo na vida. Também acredito na tarefa da nova evangelização que levamos por diante. Samuel, muito obrigado por ter estado connosco ao longo destas semanas. Encontrarmos-nos com esta carta do Gabinete. Voltamos a encontrar-nos hoje dias para outro tema da história, sobretudo outro tema da história que interessa e muito significado tem para o presente que vivemos. Fica por aqui este espaço informativo que, lembro, pode acompanhar também pela internet. Para isso, vá até agência.eclesia.pt, aí terá também, ao seu dispor, informação alargada sobre diversos temas. É tudo por hoje, tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.